No nosso último tutorial, a gente estava com esse documento aqui, vendo sobre como que funcionava essa questão das pastas, dos arquivos, e hoje a gente vai continuar nele para ver algumas outras funcionalidades importantes do Scrivener. Meu nome é Ângelo Dias e esse aqui é o terceiro capítulo do tutorial de Scrivener, que é o melhor software para você que gosta de escrever e quer escrever mais. Vamos começar aqui, a gente tem as pastas, essas três pastas, certo? E a gente tem três visualizações possíveis no Scrivener. Na verdade são quatro, mas uma delas está no mesmo botão. Quando você seleciona rascunho ou você seleciona uma pasta, esses três símbolos aqui, eles ficam desse jeito. Vários documentos, o corkboard, né, a cortiça, e o outro que é o outliner, certo? O que acontece? Ó, esboçador é o nome que ele dá. Eu não gosto desse nome, eu prefiro outliner. O que acontece? Quando você clica no documento somente, ele entra nessa visualização. Tá vendo que mudou? Eram três, agora é um documento só. Por quê? Porque uma das coisas interessantes do Scrivener é que ele propõe para você, ao invés de você escrever um longo documento de texto, difícil de encontrar, difícil de editar depois, é você escrever vários pequenos documentos. Por isso mesmo que ele ainda te oferece essa questão de você saber quantos caracteres e palavras tem em cada documento, para exatamente você dividir o seu texto em vários pequenas fichinhas com textinhos e poder mover eles livremente no meio do seu texto, certo? Então o que acontece? Vamos ver aqui como é que funciona essas três visualizações. Vou clicar aqui em rascunho para voltar para a visualização normal. A primeira visualização ela é chamada de Scrivenings, certo? Tanto que ele nem muda a tradução aqui, pode ser Scrivenings. O que é o Scrivenings? Ele é como se fosse o texto inteiro. Tudo que você escreveu está no Scrivenings, pelo menos como a gente viu aqui dentro do rascunho. Tá vendo essa seleção aqui? Eu fiz essa seleção antes e mesmo se eu clicar num outro e fizer a seleção no outro, ou no de baixo, ele não perde as minhas seleções anteriores, desde que estejam em fichas diferentes, em arquivos diferentes, tá vendo? E aqui ele tem o meu texto completo, ok? Tudo bem. O ponto é o seguinte, se você estiver aqui no Rascunhos, clicar de volta aqui na cortiça, abrir o capítulo 1 e mandar o Scrivenings, ele só vai mostrar os documentos dentro do capítulo 1. Tanto se você clicar no capítulo 2, ele vai mostrar os do capítulo 2. Olha as seleções que a gente tinha feito. Se você clicar no capítulo 3, mesma coisa, ele vai mostrar só os documentos do capítulo 3, ok? Vamos clicar na cortiça de novo. A melhor visualização é a cortiça, exceto quando você precisa ler o seu texto completo, editar ele lentamente, que aí você usa o Scrivenings. Além deles, tem outro formato muito bom que é o esboçador. O esboçador ele mostra, como se fossem os arquivos do Windows, no meu caso, o que tem em cada arquivo. Tá vendo? Você abre aqui e ele mostra com detalhes o que tem em cada arquivo. Para que ele é bom? Para você fazer e ter uma visualização por cima do que está acontecendo, o que vem antes, o que vem depois, uma visualização mais hierárquica do que está acontecendo, certo? Uma coisa boa desse outliner aqui, para você fazer, como é que ele dá o nome? Do esboçador, é você usar as colunas. No extrema direita tem uma setinha, você clica nela e tem várias colunas aqui para você usar. Por exemplo, o que eu acho legal de você usar? Por exemplo, a contagem de palavras que você tem em cada documento, a contagem de palavras total, se você vai fazer a meta que você tem, e o progresso desse seu texto e assim por diante, ok? Por quê? Porque aí você vai ter uma noção legal do que você tem no seu documento, certo? Então, por exemplo, a pasta 1, ela tem 3.216 palavras, certo? Aí se eu entrar aqui no documento 1, como você viu no primeiro dos tutoriais que a gente fez, aqui à direita tem um botãozinho onde você põe uma meta para o documento. Então vamos por aqui 1000 palavras. 1000 palavras. 1000 palavras. Ele muda aqui embaixo automaticamente as palavras de uma meta que você tem. Se você for lá no Outliner, clicar em rascunho aqui no Outliner, ele mostra que o seu progresso aqui ainda não está 100%. Por quê? Porque você precisa de 1000 palavras, você fez 804. Você pode também, aqui em projeto, metas do projeto, dizer quantas palavras ao todo você quer ter no seu livro.
Por exemplo, se você está fazendo NaNoWriMo, sua meta é 50 mil. 50 mil. Certo? E ele já atualiza aqui. Ok? Se você precisa escrever numa sessão, por exemplo, NaNoWriMo são em torno de 1.666 palavras por sessão, por dia, né? Eu gosto de jogar em 2.000, certo? Pra deixar claro aqui pra mim. Aí ele me põe aqui, por exemplo, como hoje eu fiz 8.376 palavras, ele já dá ok, sua meta foi alcançada. Voltando ao Outliner aqui, ele é muito interessante, tem muitas coisas, outras coisas interessantes de se dizer aqui dele, principalmente em relação ao rótulo e o status. O que são rótulo e status? Você clica com o botão direito no arquivo, ele aparece aqui, rótulo e status. Também é legal se você usa um inspetor aqui do lado, porque você pode ter as informações que você necessita, né, do rótulo e do status. Então, por exemplo, a gente vai mexer aqui em rótulo e status. Na parte 1, se você vier em rótulo, ele tem 2 já feitos, conceito e capítulo. Status, ele tem não disponível, a fazer, primeiro rascunho revisado, rascunho final e pronto. Ah, Ângelo, não gosto, eu quero mudar isso, quero editar isso. Você vem em rótulo, por exemplo, editar. E aí ele vai dar a configuração de metadados aqui pra gente, certo? E a gente vai criar os rótulos e status que a gente quer fazer. Mas, Ângelo, o que é um rótulo, o que é um status? Na minha visão, o rótulo, ele é como se fosse do que você está fazendo, o que você está falando naquele momento. Então, por exemplo, se você está falando de um capítulo, de um conceito, de uma parte, de um personagem, de um rascunho, de um brainstorm. Então, por exemplo, a gente adiciona aqui o rótulo personagem, o rótulo brainstorm. Putz, mas o personagem e o brainstorm estão com a mesma cor. 2 cliques na cor, escolhe a cor que você quer. Por exemplo, personagem esse verde aqui e rótulo esse amarelo aqui. Certo? Aí ele já muda. Você escolhe a cor. Você pode mudar o título até de rótulo, você pode botar o que você quiser aqui. O status também tem essa mudança, ele não tem cor, como você pode observar, e na minha visão ele é como se fosse aonde que você está no seu arquivo. Então se você não tem o que dizer sobre isso, você está fazendo ele, se você está no primeiro rascunho, se você já revisou esse rascunho, está no rascunho final, está pronto. Você pode adicionar aqui também, por exemplo, primeiro rascunho, rascunho revisado, rascunho final, por exemplo, primeira revisão, e jogar aqui jogar aqui em cima, primeira revisão, certo? Por quê? Por que eu estou usando isso? Parte 1 é um capítulo, já está aqui o rótulo, e é o status primeiro rascunho. Se eu vier aqui na minha pesquisa, lembra os meus personagens? Também posso utilizar o Outliner aqui se eu clicar em pesquisa meus personagens. Então, por exemplo, aqui o rótulo é personagem. No Ângelo Dias o rótulo seria pesquisa, seria PDF, que seja, mas eu não tenho. Então venho aqui e vou por aqui, mais um pesquisa. Por PDF para ficar mais fácil, que pesquisa já tem ali. Né? Então direito, rótulo, PDF, certo? E assim você consegue editar melhor os seus documentos para saber o que é o que tem em cada parte dele. Por exemplo, isso aqui é um capítulo que está no primeiro rascunho. Esse aqui já é um conceito de um capítulo e está a fazer. Esse eu tenho que terminar. E assim você vai editando o seu documento. Uma ferramenta interessante aqui também é a utilização de cores. Quando você começa a pôr os rótulos e fazer os status e tal, você pode vir em exibir, opções, usar cor de rótulo em fichário, ícones, fichas índice e linha de esboçador. F5, F6, F7 e F8. Então, por exemplo, fichário, F5, F6, F7 e F8. Pronto, tudo colorido. Então, quando você estiver aqui no Cortiça, você vai saber o que cada coisa é por causa das cores que ele tem. Então, por exemplo, esse aqui já muda até nessa cortiça aqui do lado, tá vendo? Você pode mudar até aqui, ó, capítulo 1. Primeiro rascunho a fazer com as cores de cada coisa, com esse iconezinho. E aí, quando você clica, ele aparece com a bolinha aqui do lado da cor que você selecionou. Assim você começa a pegar as informações mais avançadas do Scrivener, mas elas são muito importantes para você entender o que está acontecendo no seu documento, certo? Essa parte de rótulo e status você pode editar livremente, fazer o que você quiser com ela para ter
a sua própria organização do jeito que você quiser. A última coisa que a gente vai mostrar aqui são as palavras-chave, também para organização, certo? Então, por exemplo, a gente clica aqui nesse texto, aí você pode vir tanto nesse botão aqui, quanto aqui embaixo, no inspetor aqui nessa chave, certo? As palavras-chave. E a gente pode começar a jogar as palavras-chave que a gente quiser usar. Então, por exemplo, eu vou aqui e vou começar a usar minhas palavras-chave. Então, eu vou pôr aqui. É um capítulo. Eu vou pôr outra palavra-chave de personagem. Não, vou pôr assim, tipo, diálogo. Vou pôr outra palavra-chave de... não sei, de... a fazer. Pôr uma parte aqui de revisado. E uma concluída. Certo? A fazer revisado e concluído tem a ver com a questão da escrita da revisão. Então, vou criar outra parte aqui, por aqui, revisão, selecionar, arrastar e fazer subtags. Olha que interessante, hein? Certo? O que acontece? Vou começar a jogar as tags para os arquivos que eu estou usando. Certo? Então, por exemplo, a parte 1, né? Eu vou lá aqui nas palavras-chave e vou jogar ali que ele está no revisado, é um capítulo e tem diálogo, certo? Também vou pôr uma aqui, personagens. E vou fazer, tá vendo aqui do lado? Subtags. Fazer uma tag aqui, Joãozinho. Uma Mariazinha. Opa, errei. Joguei uma tag no lugar errado. Virou uma subtag. Clico, arrasto, jogo aqui em personagens. Pronto, corrigi. Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho e Carlinhos, certo? Então, nesse capítulo 1 vai ter Joãozinho e Mariazinha conversando, na parte 2 vai ter Pedrinho, na parte 3 vai ter Carlinho e Joãozinho, e na parte 4 só vai ter Mariazinha com o Pedrinho, certo? Quando você clica no arquivo, você vê aqui do lado, na sinopse, no inspetor, se você está selecionado palavras-chave aqui embaixo, você vê quais palavras-chave estão nesse arquivo. Para que você está fazendo esse monte de coisa, de organização, de cor e tal? Para você se organizar melhor e para as coisas serem encontradas mais facilmente. Então vamos procurar todos os textos que o Pedrinho participa, por exemplo. Que o Joãozinho participa, por exemplo. Então a gente vai vir aqui nessa pesquisa, clica na lupinha, escolhe palavra-chave e vem escreve Joãozinho. Pronto. Aqui à nossa esquerda, no resultado da busca, ele vai dar a parte 1 e a parte 3, que são as partes que o Joãozinho aparece. Certo? Isso é, nas palavras-chave. Se você procurar outras coisas, como qual deles tem rótulo capítulo, você pode vir aqui na lupinha, vir aqui em rótulo e escrever capítulo. Pronto. Já mostrou aqui à esquerda quais são os documentos que tem rótulo capítulo. Esse foi mais um tutorial de Scrivener mostrando as funcionalidades do programa como organizador. Não esqueça de se inscrever no canal e ficar ligado porque outros tutoriais vão vir aí pela frente. Tá? Muito obrigado, é isso aí, gente.